Na Prever FM, você começa o dia bem informado. No ar, Primeiro Jornal. A primeira notícia, a primeira informação aqui na Prever FM. Programa número 98, 6 horas e 1 minuto pontualmente em Botucatu. Hoje é quarta-feira, dia 4 de setembro de 2024. Excelente quarta para você, com muita saúde, com muita paz, com muita energia positiva, com muita água. Bom dia, Ellen Bravo. Bom dia, Márcio Paes. Bom dia a todos os ouvintes da Prever FM, do Primeiro Jornal. Hoje é dia 4 de setembro, hoje é dia do serventuário. Serventuários são os funcionários do sistema judicial, isso é, trabalham para o governo e auxiliam juízes, promotores e advogados nos processos jurídicos. Eles podem ser auxiliares de justiça, tabeliães, escrivães, oficiais de justiça, porteiros de auditório, oficiais de registro públicos, etc. Hoje também é o Dia Mundial da Saúde Sexual. O objetivo da data é promover a consciência sobre a saúde sexual e a importância de viver a sexualidade de forma prazerosa, respeitosa e informada, principalmente. Legal. Hoje também é o dia da Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei teve como objetivo principal a proibição do tráfico negro no Brasil, ou seja, a importação de africanos como escravos. E entre as cidades que fazem aniversário hoje estão Buriti dos Lopes, Simplício Mendes e Gilboés, no Piauí, Ceres, em Goiás, Dois Irmãos do Tocantins, em Tocantins, Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte, Potengi, no Ceará e Santa Rosa de Viterbo, no estado de São Paulo. Legal, né? Criatividade nos nomes, né? Não é? Impressionante, gente. Que legal, que legal. Parabéns aos moradores dessas cidades. 6 horas e 2 minutos, vamos às manchetes de hoje do Primeiro Jornal. Botucatu conquista primeiro lugar em ranking de eficiência da Folha de São Paulo. Após alta de 1,4% no segundo trimestre, Haddad diz que PIB pode superar previsões e levar a recálculo das receitas para 2025. X suspenso. Nunes Marques é o relator de pedido do novo para cassar decisão de Moraes. STF, Anatel e Polícia Federal relatam que foram alvo de ataque hacker nos últimos dias. Mpox. Apenas 4 estados aplicaram todas as doses da vacina contra a doença, aponta levantamento. Boate Kiss. Ministro Dias Toffoli acolhe recursos, retoma a validade de júri e ordena a prisão dos condenados. E hoje a entrevista será com as irmãs Ana Clara e Ana Laura Savini, campeãs da Associação Nacional dos Três Tambores. Muito legal. As irmãs estarão aqui, a Ana Carolina, a Ana Laura. Muito bacana, e elas ganham tudo, viu? Impressionante. Barretos, outros lugares onde essas provas são realizadas, elas são feras. E daqui a pouco vão estar aqui, me parece que inclusive vão deixar uma camisa para ser sorteado. Boa! Daqui a pouco a gente vai ver como é que a gente vai fazer, né? Só a confirmação do sorteio, mas fique atento. Se de repente você quer ganhar uma camisa das irmãs Ana Carolina e Ana Laura Savini, fique atento aqui. Depois das 7h20, né? Depois do horário político, enfim, teremos a entrevista com as irmãs Savini. 6h04, vamos à previsão do tempo para esta quarta-feira com a Juliana Marques. Bom dia, Juliana. Bom dia. Hoje em Botucatu haverá sol o dia todo sem nuvens no céu. À noite o tempo fica aberto. E continua bem quente. A temperatura mínima é de 18 graus e a máxima de 33 graus. E nesta quarta-feira, o avanço de uma nova frente fria, combinado com uma circulação de ventos, formará novas nuvens carregadas sobre todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e interior do Paraná. A previsão é de chuva a qualquer hora, podendo ser de forte intensidade, especialmente no estado gaúcho, onde os acumulados de chuva serão altos. O deslocamento afastado de uma frente fria provoca um aumento na quantidade de nuvens no litoral sul e na Baixada Santista, mas sem previsão de chuvas. Agora, todas as demais áreas da região continuam sem mudanças no tempo, com sol, calor e ar seco. Então, algumas regiões do país aí com bastante chuva, mas a gente continua na secura. Não, então é uma loucura, né? A gente falou ontem aqui, repete hoje, o Brasil está em chamas, né? Verdade. Brasília, umidade 7. Nunca antes aconteceu isso. O deserto do Saara é 9. Que absurdo. Brasília está 7. A floresta de Brasília ali ao lado... Ali, né? Tá em chamas também.
Minas Gerais está em chamas, Espírito Santo, interior de São Paulo, enfim, gente, continua o caos sem as chuvas aqui na região sudeste principalmente. A gente está vivendo tempos terríveis. Você olha para o céu, quando termina aqui o jornal, a gente vai para a redação, abre a porta ali, sempre a gente tá vê o muito céu nevoeiro, amarelado, né? Um sol Difícil de respirar, ardência no nariz, enfim. Não, e tá difícil de respirar. A umidade aqui em Botucatu na faixa aí dos 20%, imagina 7%. Brasília já é seco, Não né? tem condições. Então, gente, a gente tem que continuar se cuidando, torcer para a chuva acontecer. A previsão é muito pouco, talvez a partir de amanhã, uma coisinha, final de semana, né? Enfim. 3 gotinhas, né? É bem isso. A gente vai viver tempos difíceis, a gente tem que continuar colaborando, evitar de queimar, não mexa no... Viu? Guarde a caixa de fósforo, isqueiro, esconda isso, tá? Pare de brincar com isso. Não, já diziam os antigos, né? Quem brinca com fogo faz xixi na cama. Eu acho que é pior. Quem brinca com fogo causa danos irreversíveis na natureza. Não tenha dúvida. A gente está vivendo, repito, tempos difíceis. Mas, enfim, o Natal está chegando, né, gente? Possibilidade de novos tempos, né? Então, você tá afim de um Natal antecipado, tem que ir pra Venezuela. Que coisa é essa, gente? Se você achava que o Maduro já era ridículo, põe ridículo nisso, né? Então, ele decretou o adiantamento do Natal. Você que tá ouvindo, tá achando estranho a gente comentar, mas é isso mesmo. Nicolás Maduro decretou o adiantamento do Natal na Venezuela pro dia 1º de outubro. O presidente da Venezuela decretou para 1º de outubro. Tá chegando o Natal lá. Tá aí já. Dia 1º de outubro. O anúncio foi feito na noite da segunda-feira em um programa de auditório que ele mesmo apresenta semanalmente. Né? Está chegando em setembro e se diz setembro já cheira a Natal, disse a plateia, o líder chavista. E por isso, este ano, em homenagem a vocês, em agradecimento a vocês, vou decretar o adiantamento do Natal para o 1º de outubro. Começa o Natal em 1º de outubro para todos e todas. Chegou o Natal com paz, felicidade e segurança. Que beleza, né? O adiantamento coincide com o momento de tensão no país, após as eleições presidenciais de 28 de julho. Oposição e boa parte da comunidade internacional colocam em dúvida a legitimidade da reeleição de Maduro para mais um mandato. A medida de Maduro é considerada uma cortina de fumaça para a fraude eleitoral, pelo pesquisador de Harvard e professor de Relações Internacionais Vitélio Brustolin. Em meio a protestos e a pressão internacional, a Procuradoria venezuelana, aliada do chavismo, pediu a prisão do candidato oposicionista Edmundo González, que reivindica a vitória nas eleições e pede a divulgação das atas das urnas. O pedido foi acatado pela Justiça, também considerado um braço do regime de Maduro. E mais de 1.700 pessoas foram presas depois das eleições na Venezuela. Quer dizer, gente, até... Quem que vai parar esse homem? Mas tem saidinha de Natal? Tem saidinha. O Natal tá chegando, o pessoal pode aproveitar. Isso. Gente. Não, e não se surpreendam se ele se vestir de Papai Noel. Então. Né? Se vestir de Papai Noel. É isso aí, gente. Então não estranhe. Se você tem parentes que moram na Venezuela... Ou pretende visitar a Venezuela agora, fim de setembro, começo de outubro... Amigo secreto vai ser dia 1º de outubro. Isso, já leve o presente de Natal já. Que doideira, né? É inusitado e pode ter certeza que vai ser uma das virais, né? Se é que já não está sendo... Eu já não, acho que nem tanto porque a galera não tem o Twitter para comentar, porque senão já tinha viralizado, que viu? Doideira, Aqui né? no Brasil já tinha viralizado, com certeza. 6:09. Esporte. E hoje o Fortaleza vai ao estádio Beira-Rio para enfrentar o Internacional. A partida é válida pela 19ª rodada atrasada do Brasileirão. Na tabela de classificação, o Fortaleza é o vice-líder com 48 pontos. E caso vença o jogo atrasado, ultrapassa o líder Botafogo com 50. Já o Internacional está na 10ª colocação, com 32 pontos. Esse campeonato brasileiro tá agitado, né? Não, tá legal, tá muito interessante. Hoje eu vou torcer pro Inter, é claro, né? Ou um empate, tá bom, né? Eu gosto do Fortaleza. Eu acho muito legal, né? Mantém o mesmo técnico, é o Voidova, um argentino há muitos anos, já está lá há 4 anos, me parece, ou 3 anos, sei lá, mas tem um belo elenco, um futebol bacana de ser visto,
Enfim, eu torço pelo Fortaleza, depois do Palmeiras. Acho que o segundo lugar pro Fortaleza fica legalzinho para eles. Palmeiras e Fortaleza. Palmeiras e Fortaleza. Né? E lembrando que nós não estamos tendo jogos, né? Porque essa semana vai ter as eliminatórias da Copa. Uhum. E os jogos começam a partir de amanhã, mas o Brasil só joga na sexta-feira. Na sexta-feira eu enfrento o Equador lá em Curitiba, depois do último capítulo da novela Renascer. Ué, tô falando. Renascer tem sido muito comentada, tá? Pra quem... Na internet. Quando chega final e começo de novela, normalmente o pessoal fala bastante, né? Mas olha, foi uma novela interessante, viu? Eu sou noveleiro. Não sou noveleiro, eu gosto de novela de época. E essa aí foi na época, assim, mais jovenzinho e tal. Sim. Né? Esse remake aí foi legal. Mas depois que começamos o jornal, não sei o que aconteceu, não consegui assistir mais. O que será que aconteceu, né? Mas tudo bem, não se preocupa que vai acabar Renascer, vai começar Pé de Chinesa. Tá tudo certo. Eu fiquei muito curiosa pra essa novela. Eu acho que eu assistiria, se existisse mesmo. E capaz de criarem os capítulos em inteligência artificial ainda, né? Vão. Pode ter certeza. Se até a abertura fizeram, vão fazer a novela inteira. Que legal, que legal. Agora, 6h11, seleção brasileira recebe quarteto do Real Madrid e fica completa para jogos das eliminatórias. A seleção brasileira está completa em Curitiba para os jogos de setembro das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 contra Equador e Paraguai. Na manhã desta terça-feira, o grupo recebeu os 9 convocados que faltavam. Os últimos a chegar foram os 4 atletas do Real Madrid: Éder Militão, Rodrigo, Vini Júnior e Endrick. Além deles, também ficaram fora do primeiro treino na segunda-feira o goleiro Alisson, o lateral Danilo, os zagueiros Beraldo e Marquinhos e o meio-campista Bruno Guimarães. Todos eles já se juntaram ao grupo. Os atletas foram recebidos por dezenas de torcedores na porta do hotel em que a delegação brasileira está hospedada na capital paranaense. Bruno Guimarães e Vini Júnior foram 2 dos mais badalados pelo público e pararam para conceder autógrafos e tirar fotos. Com os 23 convocados à disposição, o técnico Dorival Júnior comandará 3 atividades antes do duelo contra o Equador. A partida acontece às 22 horas de Brasília, na sexta-feira, no estádio Couto Pereira. A seleção vem de 3 derrotas nas eliminatórias, ocupa a 6ª posição e busca se recuperar na tabela de classificação. Em 2023, ainda com Fernando Diniz, o Brasil perdeu para Uruguai, Colômbia e Argentina. Dorival Júnior terá os seus primeiros jogos pelo torneio classificatório para a Copa do Mundo. E um detalhe, né? Clonaram o celular do Dorival Júnior. Aí começaram a pedir, quem clonou começou a pedir ajuda, inclusive para o Ronaldo Fenômeno, pediu ajuda para todo mundo com o celular clonado do Dorival Júnior. Ninguém escapa, né, gente? Fizeram um golpe usando o nome da Rebeca Andrade também, né? Durante as Olimpíadas. Ninguém tá ileso, né? Que coisa impressionante. E ontem aqui o amigo de vocês tentaram um golpe também comigo. Olha só. Aconteceu comigo? Confirma, ele veio lá a gravação, né? Atendi. Confirme falando que era do meu banco, né? Confirme a transferência para Bruno, não sei das quantas, de 18 mil e não sei quantos reais. Falei, claro, tá confirmado. Tá confirmado, meu amigo, parça. Não, impressionante, gente. Você imagina se de repente pega um parente, um amigo homônimo, né? Ou de repente alguém que você tem que enviar um Pix. Alguém que de repente você foi assim numa confraternização e tem que enviar um Pix. Enfim. E você envia. E aí, gente? Então tem que ficar esperto o tempo todo, a todo momento, porque os golpistas estão aí. Eu acho interessante que o valor do Pix nunca é baixinho, né? Nunca é. Confirmam o Pix de R$2 para Juliana. Não. É de 2 milhões. O negócio é... Que coisa, né? É sempre exagerado o valor. Se eu tiver isso na conta, claro que eu passo. Não é? Qual é o problema? 6h14. Autódromo de Interlagos tem obras de recapeamento iniciadas. As obras para o recapeamento completo do Autódromo José Carlos Passe, em Interlagos, São Paulo, templo do automobilismo brasileiro, começaram nesta segunda-feira. O asfalto, que teve apenas alguns pontos trocados nos últimos anos, estava muito abrasivo e apresentava sinais de desgaste desde o fim do ano passado, quando sofreu críticas de alguns pilotos, mais notadamente Fernando Alonso, da Fórmula 1, durante o GP de São Paulo. A reforma do asfalto de Interlagos está sendo comandada mais uma vez por Luiz Ernesto Morales, engenheiro-chefe do GP de São Paulo de Fórmula 1,
e presidente da Comissão Nacional de Circuitos da Confederação Brasileira de Automobilismo. A última atividade do autódromo foi a corrida da Endurance Brasil no dia 1º de setembro. O equipamento esportivo ficará fechado até o fim de semana da prova da maior categoria de automobilismo mundial, em 1, 2 e 3 de novembro. O processo de reforma, entretanto, já começou há 2 semanas, com toda a preparação da massa asfáltica e da mistura desejada para a pavimentação. Além disso, as equipes que estão executando a reforma passaram por treinamentos em uma pista de testes, em um processo que levou 3 semanas. Segundo Luiz Ernesto Morales, fresar e aplicar a massa asfáltica demora entre 20 a 25 dias. E depois disso, são mais 30 dias para a preparação da superfície para a realização do GP. O prazo de entrega da obra dentro do autódromo José Carlos Passe, então, é de 60 dias. Tudo isso para manter as condições do autódromo de Interlagos dentro dos padrões internacionais de qualidade e segurança. Após o GP de São Paulo, o circuito ainda vai receber provas de categorias como a Stock Car e a Porsche Cup Brasil, e além, é claro, dos campeonatos regionais. Toda vez que eu falo de asfalto, de pneu, eu lembro da nossa entrevista do microplástico. Do nanoplástico, né? No atrito do asfalto com pneu que você acaba respirando. Você mora numa rua bastante movimentada, numa avenida, no seu trabalho, enfim, próximo à rua, você está respirando esse nanoplástico do atrito do pneu com asfalto. Caramba, gente. Eu tenho máscaras na gaveta, acho que eu vou voltar a usar para tudo agora. Máscara com filtro, né? E acho que mesmo o filtro acho que não é capaz de eu vou usar passar, máscara normal mesmo, né? Bom, não vou lembrar o nome das máscaras que nós usávamos de triste memória durante a Covid, né? Bom, 6h17. Aliás, a Covid continuam casos acontecendo no Brasil afora. A gente vai tentar atualizar também como é que está a situação aqui em Botucatu. Porque é uma realidade. As pessoas não tomaram vacina, gente. Não tomaram vacina. Tem a vacina disponível e não toma. 6h17. Mas e aí, Juliana? E as Paralimpíadas? Temos mais medalhas? Temos atualizações? É claro. Todo dia tem conquista aí do Brasil. O 6º dia de competições das Paralimpíadas de 2024 chegou ao fim com a delegação brasileira brilhando mais uma vez. A atleta brasileira Mariana Ribeiro conquistou a medalha de bronze nos 100 metros de costas da classe S9 em uma prova acirrada. E poucos minutos após Mariana conquistar uma medalha de bronze, Mayara Petzold conquistou outra medalha de bronze nos 50 metros borboleta S6 nas Paralimpíadas. Almeida, Gabriel Meloni e Carol Santiago conquistaram a 5ª colocação em suas respectivas provas dos 100 metros de costas, S9, 50 metros borboleta, S6 e 200 metros medley, SM13, enquanto Samuel Oliveira ficou em 4º lugar nos 50 metros de costas. A gente percebe que mesmo aqueles que não conquistam pódio, conquistam ótimas posições, né? Porque se a gente vê o top 5, né? Você ficou entre os 5 melhores, né? Sim. Yeltsin Jacques conquistou a medalha de ouro, quebrou o recorde mundial nos 1.500 metros T11. Júlio César Agripino foi bronze e completou a dobradinha brasileira no pódio. Dobradinha é muito legal de ver, né? Que 2 legal. atletas no pódio. É sensacional. A acriana Jerusa Geber conquistou a medalha de ouro na final dos 100 metros T11 com um tempo de 11 segundos e 83. Foi a primeira medalha de ouro de Jerusa em jogos. Ela havia batido o recorde mundial da prova nas semifinais, quando correu 11 segundos e 80 na segunda-feira. E a outra brasileira na disputa, a paranaense Lorena Spolador, chegou em 3º lugar e ficou com a medalha de bronze, com um tempo de 12 segundos e 14. A baiana Raíssa Machado conquistou a medalha de prata no lançamento de dardo da classe F56. E Matheus Evangelista conquistou a medalha de bronze no salto em distância. Rayane Soares bateu o recorde sul-americano no 100 metros T13 e ficou com a medalha de prata. Bruna Alexandre conquistou sua 2ª medalha de bronze nas Paralimpíadas de Paris, com a derrota por 3-2 na semifinal contra a australiana. E lembrando que a Bruna Alexandre, ela compete tanto nas Paralimpíadas quanto nas Olimpíadas. Que legal. A primeira atleta a fazer isso. É o tênis de mesa, né? Isso, tênis de mesa. E nos esportes coletivos, a seleção brasileira de futebol de cegos empatou com a China em 0-0 na última partida da fase de grupos, garantindo a classificação em 1º lugar do grupo para a semifinal. E a seleção brasileira de goalball feminino avançou para as semifinais das Paralimpíadas após vencer o Japão por 2-0 em uma partida decisiva. Não, e o mais legal de tudo isso é que no quadro de medalhas, o Brasil está em 4º lugar.
Com 48 medalhas. 48 medalhas, Caramba. 14 de ouro, 11 de prata e 23 de bronze. Ele está atrás apenas da China, da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos. Pelo número de medalhas, o Brasil está muito próximo. Os Estados Unidos têm 53, nós temos 48. É claro que eles têm 20 de ouro, nós temos 14. Mas hoje, daqui a pouquinho, as competições, o Brasil pode conquistar outras medalhas de ouro. Então, quer dizer, pode entrar para a história, tá, a colocação do Brasil nas Paralimpíadas. Muito bom, hein? Sensacional. Emocionante, né? Emocionante. Dá orgulho. Sem dúvida. 6h20, vamos para o intervalo? Lembrando que ainda hoje nós vamos ter uma entrevista com as irmãs Savini, né, elas que participam de provas de laço e tambor, ou de tambor, né? Não, laço não, acho, né? Acho que é só tambor. Sei tudo disso, né? De tambor, enfim, elas são sempre campeãs, né? Estão sempre muito bem colocadas nas provas que participam, em Barretos, em outras cidades, no Brasil e no mundo. Né? Então aguarde, depois por volta de 7h20 a gente vai ter essa entrevista aqui no Primeiro Jornal, que volta já já. A sua cidade no Primeiro Jornal. 6h24, voltamos com o Primeiro Jornal e a gente não falou, né, da Bia Haddad, que está realmente num grande desempenho, está nas quartas no US Open dos Estados Unidos, Juliana? Isso mesmo, Beatriz Haddad Maia, ou Bia Haddad, venceu a ex-número 1 do mundo, Caroline Wozniak, nesta segunda-feira por 2-1 e avançou às quartas de final do US Open pela primeira vez em sua carreira, exibindo confiança em um jogo agressivo de 2h41. Nossa, é longo o jogo de tênis, hein? Cansativo. Que desgaste, hein? E sem se deixar abalar com a torcida fervorosa pela adversária, a brasileira se aproveitou dos erros da dinamarquesa, garantiu a vitória e vai enfrentar a tcheca Karolina Muchová hoje, nesta quarta-feira. E Bia é a primeira brasileira a alcançar as quartas do torneio em 56 anos. Que beleza. Desde Maria Esther Bueno, em 1968. Que legal. E como curiosidade, ela já ganhou 3 milhões de reais por ter passado para as quartas de final do US Open. Não, e ela é muito bacana, né? A expectativa é que ela consiga realmente um feito inédito para o Brasil, tá? Porque ela joga muito, ela tem algumas oscilações, mas ela tem jogadas fantásticas, inclusive. Nessa vitória contra a número 1 do mundo, o pessoal na quadra, né? Com um grito de guerra brasileiro, né? Eu não vou lembrar agora, mas ecoou, né? O grito de guerra brasileiro para a Bia, fazendo com que ela realmente se emocionasse muito. E é legal ver o Brasil se destacando em outros esportes, né? Porque a última vez que a gente se destacou no tênis foi com o Guga, né? Isso que eu ia falar, Gustavo Kirten. Aquela... né? Que quando ele ia sacar... Característico, né? E tal, não sei o quê. Mas, muito legal mesmo. Vamos torcer muito pela Bia, que é hoje o jogo dela, né? Vamos torcer. 6h26. Primeira plenária de setembro é marcada por pedido de vista parlamentar. Na noite da última segunda-feira, dia 2, 12 dos 11 parlamentares botucatuenses se reuniram em sessões ordinária e extraordinária para análise e discussão de um projeto de lei de autoria executiva. A sessão ordinária contou com a aprovação de 17 proposituras no pequeno expediente, além das tradicionais falas dos vereadores na fase do grande expediente. O requerimento número 480, que solicita ao prefeito reconsiderar a permissão para que estabelecimentos comerciais instalem parklets nas vias públicas, recebeu pedido de destaque, sendo objeto de votação plenária. Com 6 votos contrários, a propositura foi rejeitada. Parklets são áreas contíguas às calçadas, onde são construídas estruturas a fim de criar espaços de lazer e convívio, onde anteriormente havia vagas de estacionamento de carros. Já em sessão extraordinária, o projeto de lei 101/2024, de iniciativa do prefeito, que cria o Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura, recebeu o pedido de vista parlamentar. Segundo a vereadora autora de tal pedido, a criação de um fundo impossibilita o repasse anual de recursos destinados à preservação ambiental de Botucatu, pois o dinheiro viria todo de uma vez, ainda neste ano, e seria utilizado exclusivamente para a construção do parque da represa do Rio Pardo. A matéria havia retornado para discussão após a sessão da semana passada, quando recebeu pedido de adiamento devido a dúvidas em relação ao seu conteúdo. Agora será novamente analisada para posterior discussão na próxima plenária.
Causou polêmica isso daí também. Nas redes o pessoal tava falando bastante disso daí que eu vi. É bom que o povo também se intere do que está acontecendo, Com certeza. né? Não só nessa Câmara, como na futura Câmara, né? Se intere, opine. Não, e mesmo na hora de votar, né? Sim. Às vezes a pessoa fala assim, eu estava conversando com um amigo ontem, ele dizia assim que as pessoas, que muita gente, que ele próprio não sabia em quem votar para vereador. É muito importante você saber para quem você vota, né? Analisar esse vereador, se ele já é vereador, se merece o seu voto para continuar, se um novo vereador, qual a proposta, quem é a pessoa, né? O que credencia a pessoa para ser um vereador, enfim, é muito importante. É importante escolher a prefeita ou o prefeito? Claro que sim, mas é importante escolher bem o vereador também ou a vereadora. Com certeza. 6h29, brigadas de incêndio de FCA e Faculdade de Medicina Veterinária se reúnem para alinhar ações. No dia 30 de agosto, os integrantes das brigadas de incêndio da Faculdade de Ciências Agronômicas, a FCA, e da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp, campus de Botucatu, participaram de uma reunião conjunta para alinhamento e planejamento de ações. A reunião aconteceu no auditório da Supervisão das Fazendas de Ensino, Pesquisa e Extensão da FCA, e além dos brigadistas, teve a participação dos professores da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia e também da FCA. O professor Juliano Carlos Calonego, supervisor das FEP-FCA, explica. Esta é uma reunião conjunta das brigadas de FCA e Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, com a função de fazermos alinhamento sobre a prevenção e o combate aos incêndios florestais nas nossas áreas de fazenda. Nessa época do ano, nos meses mais secos, nos aproximamos muito das brigadas, alinhando os trabalhos e planejando as tomadas de decisões, prevendo já a ocorrência quase certa de incêndios. As faculdades estão atualmente empenhadas na institucionalização das brigadas de incêndio, estabelecendo uma rede temática associada à PROEC, que é a Pró-Reitoria de Extensão Universitária e Cultura da Unesp. O objetivo é viabilizar a solicitação de recursos para aquisição de equipamentos, como EPIs, equipamentos de proteção individual. A proposta da rede temática é integrar outras unidades da Unesp, promovendo a colaboração e o compartilhamento de conhecimentos especializados de cada área de atuação. Para o professor Danilo Simões, do Departamento de Ciência Florestal, Solos e Ambiente da FCA, o investimento nas brigadas de incêndio é primordial para mitigar possíveis prejuízos, tanto técnicos quanto econômicos, nas áreas de fazenda da Unesp em Botucatu e São Manuel. A professora Cíntia Ludovico Martins, supervisora das FEP da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, lembrou que em outros tempos as brigadas na FCA e FMVZ não eram voluntárias e, com isso, não havia cultura de treinamento dos seus integrantes. A docente ressaltou que FCA e FMVZ contam com 3 fazendas que são verdadeiros laboratórios a céu aberto e precisam ser preservados. É um privilégio termos essas fazendas com essa riqueza de biodiversidade, de fauna, de flora, de recursos hídricos, de nascentes que servem os cursos de engenharia agronômica, florestal, de bioprocessos e biotecnologia e zootecnia. Nós, como gestores da supervisão, atuais e passados, entendemos que temos que reconhecer e apoiar o serviço das brigadas, porque elas cumprem um papel muito importante cuidando da nossa fauna, da nossa flora e do nosso patrimônio. É muito legal, o pessoal realmente tem que ficar atento, essas reuniões têm que acontecer, tem que ter condições para essas brigadas atuarem, porque nós sabemos, né? O efetivo do Corpo de Bombeiros de Botucatu é muito pequeno, né? E é importante que essas instituições de ensino, essas grandes empresas também tenham as brigadas de incêndio treinadas, Sim. que tenham condição de atuar e são extremamente necessárias nesse período de incêndios que nós estamos vivendo constantemente, inclusive aqui em Botucatu e região. Do nada as coisas pegam fogo, é sempre bom ter alguém preparado. Sempre alerta, já diziam os escoteiros, né? Sempre alerta. 6h32. Equipe Paralímpica de Botucatu recebe mensagem de atletas paralímpicos. Atletas paralímpicos da seleção brasileira que competiram nos Jogos de Paris 2024 enviaram uma mensagem especial para a equipe de atletismo paralímpica de Botucatu. Na ocasião, enquanto se preparavam para as competições, eles incentivaram os atletas botucatuenses e apoiaram seu desempenho. O recado foi enviado por meio de um vídeo para Júlio Silva, atleta paralímpico da cidade. Bom dia, gente. Aqui é o Oswaldo que está falando, mais conhecido como Parré, atleta da Seleção Paralímpica Brasileira. Estamos aqui em Troá fazendo a climatização e quero aqui mandar um abraço para o meu amigo Júlio e a professora Marielle da equipe paralímpica de Botucatu.
Isso aí, galera. Eu sou a Vanessa Cristina, também estou aqui em Troá, fazendo a aclimatação. E estou aqui para mandar um beijo aí para toda a equipe de Botucatu. E o que é que a gente vai pedir para vocês? Que fiquem na torcida, mandando essa energia positiva. Entre nos nossos arroba, que é Parré Brasil, Vanessa Cristina, né? Vanessa Cris, ponto oficial. Beleza, tamo junto, muito obrigado. Bom trabalho para vocês, gente. Um beijão, galera. Beijo. Que legal, né? Ariosvaldo Fernandes da Silva, conhecido como Parré, compete na classe T53 para cadeirantes. No último domingo, Parré alcançou a final dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, terminando os 400 metros da classe T53 em 8º lugar com o tempo de 52 segundos e 42. Ariosvaldo, que contraiu poliomielite aos 18 anos e ficou com os membros inferiores paralisados, conheceu o esporte paralímpico aos 17 anos através de seu professor de educação física, que o apresentou ao basquete em cadeira de rodas. Após competir no basquete até 2002, ele migrou para o atletismo e representou o Brasil nos Jogos Pan-Americanos no Rio 2007, Guadalajara 2011, Toronto 2015 e Lima 2019, conquistando o total de 11 medalhas. Vanessa Cristina é reconhecida como uma das principais representantes do Brasil nas maratonas internacionais com cadeira de rodas. No último domingo, a atleta destacada da Baixada Santista foi eliminada da prova dos 800 metros rasos T54. Apesar da alta expectativa, ela não conseguiu uma vaga na final, terminando a eliminatória na 5ª posição da segunda bateria. Nos Jogos Parapan-Americanos 2023, Vanessa conquistou 3 pódios em 4 provas disputadas. Prever FM 6h35. Botucatu conquista primeiro lugar em ranking de eficiência da Folha de São Paulo. A cidade de Botucatu conquistou o primeiro lugar no ranking de eficiência dos municípios, divulgado nesta terça-feira pela Folha de São Paulo. O ranking posiciona Botucatu à frente de 5.276 municípios brasileiros. Desenvolvido em parceria entre Folha e o Datafolha, o REN-F é uma ferramenta que avalia quais prefeituras oferecem mais serviços básicos à população com um menor volume de recursos financeiros. A eficiência é medida com base na receita per capita de cada cidade, e o ranking considera o atendimento nas áreas de saúde, educação e saneamento. O levantamento utiliza dados públicos recentes e comparáveis. Foram excluídas 292 cidades que não apresentavam informações consistentes. A ferramenta adota uma escala de 0 a 1 para classificar os municípios. Apenas 163 cidades, 3% do total, são consideradas eficientes, enquanto que 3.591, 68%, possuem alguma eficiência. 1.450, 27,5%, têm pouca eficiência e 72, 1,3%, são classificadas como ineficientes. Com uma população de 0,769, Botucatu destaca-se como a cidade mais bem posicionada no ranking geral. A cidade é reconhecida por sua eficiência, especialmente na área da saúde, onde ocupa a 4ª posição nacional. Para se ter uma ideia, Botucatu conta com 12,31 médicos por habitante, comparado a 4,82 na capital paulista. Além dos avanços na saúde, o município também se destaca nas áreas de saneamento e educação. Ao alcançar bons resultados nestes setores e ocupar a 3.175 lugar na posição da classificação da receita utilizada, gastando menos que muitas cidades, Botucatu demonstra uma eficaz otimação dos recursos. Segundo a reportagem da Folha de São Paulo, o resultado favorável é resultado de décadas de investimento em escolas, postos de saúde e saneamento. Em 8 anos, a cidade abriu mais de 5 unidades de atenção básica, chegando a 23, e deve alcançar 24 no fim do ano. A cidade também está em fase de conclusão de um hospital para atender a população local em cirurgias efetivas com 57 leitos. Na educação, 16 novas escolas e creches foram inauguradas, atingindo 64. O total de alunos em ensino de tempo integral saltou de 300 para 3.000. Em todas as unidades, a presença de um guarda civil metropolitano. No saneamento, a cidade praticamente universalizou a cobertura de água e esgoto e coleta de lixo. Segundo o prefeito Mário Pardini, outro investimento na área é a construção de uma barragem que deverá dobrar a capacidade de abastecimento de água na cidade, tornando-a autônoma pelos próximos 100 anos. A reportagem também destacou as obras do Rio Lavapés, onde está sendo construído um parque com quadras, pista de caminhada e outras áreas de lazer. Outro parque será criado às margens da represa da nova barragem. No estado de São Paulo, 8 das 10 melhores mesorregiões do país estão localizadas em torno de centros urbanos, como Marília, Ribeirão Preto,
Araçatuba, Presidente Prudente e Araraquara. São Paulo, a maior cidade do Brasil, figura como eficiente na 60ª posição, enquanto o Rio de Janeiro alcança alguma eficiência e ocupa o lugar de número 1203. Que legal, né? Parabéns à cidade de Botucatu, parabéns aos botucatuenses, né? É um motivo realmente de orgulho quando Botucatu se destaca positivamente, né? Verdade. E a gente torce para que realmente nós tenhamos sempre informações dessa natureza envolvendo a cidade de Botucatu, né? 6h38 agora, 6h39, virou o relógio. Quer ir para o intervalo? Vamos para o intervalo, Melhor, vamos para o intervalo, né? Comercial. Lembrando que depois, às 7 horas, nós temos o horário político obrigatório. Depois nós teremos uma entrevista com as irmãs Savini, elas que participam de provas de tambor, né, dentro dos rodeios pelo país afora e também no exterior. Tudo isso vai acontecer no primeiro jornal aqui da Prever FM. Primeiro Jornal, Prever FM. 6h43, após alta de 1,4% no segundo trimestre, Haddad diz que PIB pode superar previsões e levar a recálculo das receitas para 2025. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou nesta terça-feira o crescimento de 1,4% do Produto Interno Bruto do Brasil no segundo trimestre deste ano, de abril a junho. O PIB é a soma das riquezas produzidas pelo país em determinado período. O dado foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e fez uma comparação com o trimestre anterior, ou seja, de janeiro a março de 2024. Segundo Haddad, o resultado divulgado indica que o Brasil pode fechar 2024 com um crescimento econômico acima de 2,8%. Vamos provavelmente reestimar o PIB para o ano, que deve, pela força com que ele vem se desenvolvendo, superar 2,7% ou 2,8%. Há instituições que já estão projetando um PIB superior a 3%, disse Haddad. A estimativa oficial do governo até julho era de um crescimento de 2,5% no acumulado do ano. Essa previsão é revista periodicamente pela área econômica. O Boletim Focus, publicado pelo Banco Central com base nas projeções de 100 instituições financeiras, indica que o mercado espera um crescimento de 2,46% da economia brasileira este ano. Os dados são atualizados a cada semana. Haddad afirmou, ao comentar os resultados, que um crescimento acima do esperado na economia brasileira pode, inclusive, impactar os cálculos do orçamento de 2025. Isso pode, inclusive, ensejar uma reprojeção das receitas para o ano que vem, se continuar forte como está. Então, nós vamos analisar com calma. A peça orçamentária está fechada com o que foi feito em julho, mas de junho para cá, o PIB evoluiu mais do que nós imaginávamos na ocasião, afirmou. Como o governo estima que o resultado deve vir acima do previsto neste ano, explicou Haddad, a arrecadação não somente de 2024, mas também de 2025, será impactada para cima por um ritmo maior de expansão da economia. É legal, né? São boas notícias que a gente está dando, né? Imaginando assim, que se a notícia está acontecendo, é uma projeção, é uma pesquisa feita pelo IBGE, né, que tem toda a credibilidade, mostrando realmente que o Brasil pode estar, de fato, no caminho certo, né, procurando, o emprego aumentou, a gente divulgou esses dias, né, a oportunidade para o emprego, as pessoas empregadas, o que dá dignidade para qualquer pessoa, saber que tem carteira assinada, que está empregado, que pode levar o provento para sua casa, isso é fundamental. E é isso que a gente espera de um país, independente de quem esteja no governo. É isso que todo mundo quer de um governante, de uma equipe econômica que trabalhe em prol da alegria do povo. É o mínimo que a gente espera, né? É o mínimo, né? 6h46, X suspenso. X, hein? As professoras de matemática estão loucas com isso. Suspenderam o Eu X. vi que a Xuxa vai mudar o nome, vai ficar UA. Eu precisava fazer essa piada, mas tudo bem. O Nunes Marques é o relator do pedido do Novo para cassar decisão de Moraes. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, foi sorteado como relator de uma ação do Partido Novo que tenta reverter a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu a rede social X no país. O Moraes tomou a decisão na semana passada e o despacho foi confirmado na segunda-feira, dia 2, por unanimidade, pela primeira turma do STF em plenário virtual. Nunes Marques, no entanto, não faz parte da primeira turma, ou seja, o ministro ainda não votou sobre esse tema. Com o relator, o ministro pode dar uma decisão individual, a chamada monocrática,
ou submeter o tema a plenário. Em muitos casos, os magistrados no STF fazem as duas coisas, dão uma decisão individual e levam o caso ao plenário em seguida para colher os votos dos demais ministros. O bloqueio do X no Brasil foi definido após a rede social comandada pelo bilionário sul-africano Elon Musk descumprir uma série de decisões do próprio STF ligadas ao bloqueio de perfis com mensagens criminosas ou antidemocráticas. O X também tem multas pendentes no Brasil relacionadas ao tema e, recentemente, deixou de ter um representante legal no país que possa ser acionado pelo judiciário nesses e em outros processos. A gente vai demorar um pouquinho porque o Nunes Marques está na Europa. 6h47. Aí você vê como influencia, né? O STF, a Anatel e a Polícia Federal relatam que foram alvo de ataque hacker nos últimos dias. O Supremo Tribunal Federal, a Agência Nacional de Telecomunicações e a Polícia Federal foram alvos de ataques de hacker nos últimos dias. No caso da Polícia Federal, o ataque ocorreu na terça-feira. A Polícia Federal investiga ataque cibernético que gerou instabilidade em serviços prestados pela instituição nesta terça. O acesso aos serviços foi restabelecido e não foi detectado comprometimento aos sistemas e acessos a dados da instituição, afirmou a Polícia Federal em nota. Já o STF diz que o ataque foi na quinta-feira, dia 29, pouco antes de o ministro Alexandre de Moraes ordenar que a rede social X designasse um representante no Brasil e pagasse as multas que deve à justiça, sob pena de ser proibida no país. Moraes escreveu na decisão que o X tem desobedecido decisões judiciais e insiste em manter no ar perfis com ataques antidemocráticos. Como o X não cumpriu as ordens, Moraes tirou a rede do ar na sexta, dia 30. O STF informou que o ataque hacker não causou prejuízos ao sistema do tribunal. No último dia 29 de agosto, sistemas do STF foram alvo dos DDoS, ataque de negação de serviço, ou seja, milhares de acessos simultâneos com o intuito de desequilibrar a rede e inviabilizar os serviços. Os sistemas ficaram inoperantes por menos de 10 minutos. A equipe técnica do tribunal agiu rapidamente, retirando os serviços do ar e implantando novas camadas de segurança, de modo que todos os acessos foram normalizados e não houve nenhum prejuízo operacional ao tribunal, informou o STF. A decisão de Moraes de tirar o X do ar foi operada pela Anatel. Desde então, a agência também sofreu ataques hackers. A Anatel esclarece como uma organização pública de grande relevância é alvo frequente de ataques cibernéticos, especialmente em circunstâncias que envolvem temas sensíveis. Após a decisão do STF de bloquear o X, a agência observou um aumento esperado nesses ataques, o que ocasionou instabilidades momentâneas em seus sistemas e redes, afirmou a agência em nota. É aquela história, né? Da onde estão vindo esses ataques, né? E qual o motivo principal, né? Mas me parece que a Starlink já aceitou tirar o X do ar, né? Então, até ontem acontecia isso, né? A Starlink, né, tirou o X do ar, então a gente não vai ter o X até que chegue num denominador comum, que se pague as multas, que se nomeie o representante legal e para recorrer, inclusive, para se recorrer tem que ter o representante legal. Sim. Enfim, né? Mas tem que pensar também, o governo tem que pensar, como nós dissemos ontem, em uma alternativa para as pessoas que dependem do Starlink, né? Para ter a sua internet, né? Para ter a sua visibilidade, para poder contatar o mundo lá fora. Quem é assinante, né? Assinante, que tem que colocar, inclusive, um equipamento, antena e coisa, que tem que pagar em prestação, enfim. O governo tem que pensar também nesse povo, o cidadão comum, o cidadão principalmente do norte do país, né, que precisa ter uma internet de qualidade. Aliás, o Brasil como um todo, né? Você fala em 5G, você tem o 5G? Que eu saiba, não. Às vezes não acho nenhum, né? Então, a gente precisa realmente, a gente está engatinhando ainda em termos de internet no Brasil, né, perante ao mundo. O que não pode no caso, o Elon Musk achar que aqui é uma terra de ninguém, né? Existem leis, tem que ser cumpridas e tem que se adequar. Se não se adequar, infelizmente, acabou o X, né? Faz um X aqui e vai embora, vai. Deixa quieto, deixa pra lá o X. 6h51. Mpox. Apenas 4 estados aplicaram todas as doses da vacina contra a doença, aponta o levantamento. Apenas 4 estados do país aplicaram todas as doses da vacina contra a Mpox que receberam do Ministério da Saúde em 2023,
quando começou a campanha de vacinação contra a doença no país. É isso que aponta um levantamento exclusivo do G1, feito junto às secretarias estaduais de saúde e superintendências da vigilância. Os dados mostram que somente Pará, Pernambuco, Sergipe e Tocantins aplicaram 100% dos imunizantes que receberam. Ao todo, os estados informaram que foram abastecidos com 48.052 doses, mas só usaram 29.913, ou seja, 62% do que receberam. Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Maranhão não aplicaram nem a metade dos imunizantes que foram repassados. Bahia, Mato Grosso do Sul e Rondônia não informaram os números de doses utilizadas no público-alvo. Por isso, o percentual de imunização não pôde ser calculado para esses estados. O Ministério da Saúde adquiriu 49 mil doses em 2023. O restante, que não foi repassado aos estados, seguiu para instituições de pesquisa parceiras da pasta e para o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, responsável por controlar a qualidade das vacinas utilizadas no país. A campanha de imunização em março de 2023 inicialmente foi focada em pessoas que vivem com HIV/AIDS, profissionais de laboratórios que atuam em locais de exposição ao vírus, além de pessoas que tiveram contato direto com fluidos e secreções corporais de pessoas suspeitas. Em junho do mesmo ano, em nota técnica da pasta, ampliou o programa para usuários da profilaxia pré-exposição do HIV, a PrEP, permitindo que, em casos de vacinas disponíveis na rede estadual ou municipal sem uso para PVHA, elas fossem aplicadas em pacientes que usam a PrEP. Este ano, porém, o Ministério da Saúde não tem mais doses disponíveis da vacina para distribuir, mas espera, em breve, um novo lote. Ao G1, estados que não utilizaram todo o estoque de vacinas distribuído, como Amapá e Rio de Janeiro, informaram que não tem mais imunizantes disponíveis para aplicação, mas não especificaram os motivos disso. Outras unidades federativas, como Santa Catarina, Acre, Goiás e Distrito Federal, informaram que ainda tem doses, mas apenas para públicos específicos e para completar esquemas vacinais, 2 doses. Houve também relatos de perdas técnicas devido ao vencimento e descongelamento dos lotes, como no caso de Roraima e da Paraíba. Já Maranhão, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Mato Grosso, Alagoas, Espírito Santo, Paraná, Minas Gerais e Amazonas não informaram se ainda possuem doses a aplicar. E a gente estava comentando sobre a proximidade, né, Márcio? Bauru registrou um caso importado de Mpox. O caso é de um paciente do sexo masculino de 32 anos que apresentou os primeiros sintomas em 25 de abril. Ele tinha histórico de viagem para o exterior e em 12 de abril foi para a França e Guiana Francesa, retornando ao Brasil em 9 de maio. Já o caso em investigação, segundo o Departamento de Saúde Coletiva, foi notificado por uma unidade de pronto atendimento, não divulgada pela administração municipal, onde a pessoa passou em atendimento em 21 de agosto. A paciente é do sexo feminino, tem 66 anos e não tem histórico de viagem. Ela segue em isolamento domiciliar até a resolução completa das lesões de pele ou liberação de resultado negativo para a doença, informa a assessoria de imprensa. É importante que a gente fique atento, né? É importante que tenhamos a vacina, é importante que o Ministério da Saúde e as unidades de saúde fiquem atentas, porque a gente tem notado que a gente tem falado com mais intensidade sobre a Mpox. Verdade, bastante. Muito mais intensidade. Os fatos, os acontecimentos e tudo o que você precisa saber. Primeiro Jornal. Agora 7h10, voltamos com o Primeiro Jornal aqui na Prever FM. Boate Kiss. Ministro Dias Toffoli acolhe recursos, retoma a validade de júri e ordena a prisão dos condenados. O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal retomou a validade do júri que condenou os 4 réus pelo incêndio da Boate Kiss em Santa Maria. A tragédia deixou 242 mortos em 27 de janeiro de 2013. Em decisão publicada nesta segunda-feira, dia 2, Toffoli acolheu os recursos apresentados pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul e pelo Ministério Público Federal contra a anulação do julgamento. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, se manifestou em maio de 2023 contra a anulação do júri que condenou os 4 réus pelo incêndio da Boate Kiss. O vocalista da banda, Marcelo de Jesus dos Santos, já está no presídio de São Vicente do Sul. Ele foi condenado a 18 anos de prisão por homicídio simples com dolo eventual. O sócio da boate, Elisandro Calegaro Spor,
se apresentou em uma delegacia de Porto Alegre e aguarda encaminhamento para um presídio. Ele foi condenado a 22 anos e 6 meses de prisão por homicídio simples com dolo eventual. O auxiliar da banda, Luciano Bonilha Leão, se apresentou em uma delegacia de Santa Maria e foi encaminhado para a Penitenciária Estadual de Santa Maria. Ele foi condenado a 18 anos de prisão por homicídio simples com dolo eventual. O sócio da boate, Mauro Londero Hoffmann, se apresentou à polícia em Canoas e aguardava encaminhamento para uma unidade prisional. Ele foi condenado a 19 anos e 6 meses de prisão por homicídio simples com dolo eventual. As defesas dos 4 condenados se manifestaram lamentando a decisão de Toffoli. O júri, realizado em dezembro de 2021, condenou os 4 réus pelo incêndio. No entanto, o Tribunal de Justiça anulou o julgamento em agosto de 2022, alegando irregularidades na escolha dos jurados, reunião entre o juiz, presidente do júri e os jurados, ilegalidades nos quesitos elaborados e suposta mudança da acusação na réplica, o que não é permitido. Em setembro de 2023, a 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a anulação do júri. O caso foi para o Supremo Tribunal Federal. Em maio de 2024, a Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal o reestabelecimento da condenação dos réus. Até então, os 4 aguardavam a definição em liberdade. Na decisão desta segunda, Toffoli derrubou as nulidades do julgamento, afirmando que implicar a anulação da sessão do júri viola diretamente a soberania do júri. A fachada do prédio da Kiss foi demolida no final de julho, bem como o telhado e algumas áreas internas. No terreno vai funcionar um memorial em homenagem às vítimas e feridos na tragédia. 11 anos já, que coisa, não, Bastante gente? tempo. Como passou rápido, não? Que tragédia foi essa, não? Que tragédia foi essa, né? Enfim, que a justiça seja feita, né? E quantos feridos tiveram, né? 242 mortes, né? Gurizada Fandangueira, o nome da banda, né? Gurizada Fandangueira, quando acendeu um sinalizador dentro da boate. Enfim, gente. Que loucura foi essa? 6h13. Comandante do Exército diz que fronteira está dentro da normalidade após pedido de prisão de opositor de Maduro. O comandante do Exército, general Thomas Paiva, afirmou nesta terça-feira que a fronteira do Brasil está dentro da normalidade, mesmo após a escalada de tensão no país vizinho. A Justiça da Venezuela acatou um pedido do Ministério Público para emitir um mandado de prisão contra Edmundo Gonzalez, que enfrentou o presidente Nicolás Maduro na eleição. Com a fronteira, a gente está dentro da normalidade, está tranquilo. O número de pessoas a gente tem acompanhado. É o mesmo número que tem entrado no Brasil em todos os momentos. Não houve nenhuma mudança, afirmou Paiva. Gonzalez se manifestou nesta terça-feira pela primeira vez após o pedido de prisão. O que o país precisa é ver as atas eleitorais, não de ordens de apreensão, afirmou o oposicionista. O Brasil também defende que Maduro apresente as atas com o resultado das eleições. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, também se manifestou nesta terça. Segundo ele, o que ocorre é apenas o reforço da fronteira entre os dois países. Com relação a nós, super tranquilo. Com relação a eles, eu não sei, afirmou Múcio. O Brasil tem 2.199 quilômetros de fronteira terrestre com a Venezuela. O país tem recebido as maiores entradas de imigrantes venezuelanos nos últimos anos, que buscam escapar da forte crise econômica e social na Venezuela. A diplomacia brasileira entende que o momento é delicado no cenário político venezuelano e que a situação pede um cuidado com a paz social. O Brasil entende que os efeitos de um maior tumulto na sociedade venezuelana pode ter efeitos para a sociedade brasileira também. 7h15. É terrível essa situação na Venezuela. Nós sabemos que muito venezuelano, muitos, né, passaram pela fronteira pedindo cidadania aqui no Brasil, passando por dificuldades terríveis e tudo mais. Agora, Maduro não vai apresentar mesmo. Pode esquecer. Pode esquecer. É como se não existisse, ninguém tivesse falado nada. Ficou por isso mesmo. E a comunidade internacional, ninguém deve aceitar a vitória de Maduro. Alguma coisa tem que ser feita, porque o regime ditatorial, ele quer se manter nesse regime, né, ad eterno, não é verdade? Então, é preciso que o Brasil tome um posicionamento mais firme, inclusive, né? Estados Unidos já tomou, inclusive um avião do Nicolás Maduro, que estava na República Dominicana, um avião parecido, um jatinho parecido com o Força One, que é o avião presidencial norte-americano. Sim.
Ele comprou um também, comprou no paralelo, né? Estava na República Dominicana e foi apreendido pelas autoridades norte-americanas, né? Então perdeu o jatinho Nicolás Maduro, tá? Que talvez fosse o presente de Natal dele, né? Talvez fosse o presente de Natal antecipado, já que agora é em outubro. Bem antecipado mais, né? Enfim, a situação continua terrível na Venezuela e é preciso que as autoridades internacionais fiquem atentas, principalmente aqui, Sul-América, América do Norte, enfim, porque mais de 1.700 presos nessa situação de ditadura que quer se perpetuar com o Nicolás Maduro na Venezuela. 7h17. A ultradireita alemã vence eleições estaduais pela primeira vez desde 1945. A Alternativa para a Alemanha, AfD, tornou-se o primeiro partido de ultradireita a vencer uma eleição estadual na Alemanha desde a era nazista, desferindo um golpe esmagador no governo do chanceler Olaf Scholz, faltando apenas um ano para as próximas eleições federais. Após o encerramento da votação no domingo, dia 1º, previa-se que a AfD se tornasse o partido mais forte no estado oriental da Turíngia, com 32,8% dos votos, e ficasse em segundo lugar na Saxônia, com 30,6% dos votos. Num outro desenvolvimento preocupante para a corrente principal da Alemanha, a incipiente Sarah Wagenknecht Alliance, um partido de extrema esquerda que questionou o apoio do país à Ucrânia e partilha parte da veia anti-imigração, ficou em terceiro lugar em ambos os estados, apesar de apenas ter sido fundada no início deste ano. Embora o extremismo esteja muito concentrado no leste da Alemanha, os resultados serão uma preocupação para a coligação SPD de centro-esquerda de Scholz, que caiu para um triste quinto lugar em ambos os estados. Se as eleições federais fossem realizadas agora, as sondagens recentes mostram que a AfD poderia tornar-se o segundo maior grupo de Bundestag, o parlamento alemão, com SDP em terceiro lugar. Scholz descreveu os resultados como amargos e, apelando ao princípio europeu do cordão sanitário, instou os principais partidos na Turíngia e na Saxônia ao excluir a AfD de quaisquer coligações de governo estatal. Na prática, isso faria com que a AfD não chegasse ao poder, apesar de ter sido o partido com o maior número de representantes eleitos. A co-líder da AfD disse à emissora pública alemã ARD que os resultados foram um requiem para a coligação de Scholz e questionou se esta poderia continuar a governar. Numa fala num comício de campanha na cidade de Erfurt, na Turíngia, onde gritos de deportação ecoavam pela sala, Weidel disse que a Alemanha se tornou um país sem fronteiras, onde qualquer um pode entrar e não fazemos nada a respeito. Terrível essa situação também na Alemanha, né? Pegou o pessoal de surpresa. O difícil é a gente se perder nas siglas aqui, né? Né? E de repente falar uma sigla que já viu, né? Isso daí tá fácil. Tá facinho de acontecer, né? Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.